Compromisso com a sua arte. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArteCast, a sua dose semanal de arte, criatividade e motivação. Hoje eu vou falar sobre compromisso e motivação aparecerá neste episódio de hoje. Estou aqui num dia chuvoso, numa semana hiper chuvosa aqui em São Paulo. E a chuva me inspirou a falar sobre esse episódio de hoje, que é o compromisso que a gente assina nesse invisível entre nós e receber a nossa arte. E hoje eu vou falar sobre isso, já que o meio, o externo, interfere no nosso comprometimento. Primeiro, para começar, eu fui atrás da palavra, do significado da palavra comprometimento, e eu achei uma coisa bonita e vou ler exatamente o que eu encontrei. Comprometimento é um substantivo masculino que significa a ação de comprometer ou se comprometer com alguém ou alguma coisa. A palavra comprometimento tem origem no termo em latim compromissus, que indicava o ato de fazer uma promessa recíproca. Por esse motivo, comprometimento é um sinônimo, compromisso e requer responsabilidade da parte de quem se compromete. Achei bonito ele falar que é um ato de fazer uma promessa recíproca. De alguma forma, para a gente iniciar a nossa arte, a gente começa a desejar, é um desejo, a gente começa pelo desejo em sermos artistas e profissionais criativos, quando a gente experiencia, e aí tanto nós, o ato de fazer, o ato de estar em contato como fazedor de arte ou algum processo criativo, ou de assistirmos, de estarmos em contato, de estarmos no ato de fruir um objeto artístico e criativo. E aí desperta um desejo de se vivenciar aquele momento eternamente. Eu lembro muito e como isso é uma memória deliciosa das minhas aulas de teatro, do momento em que a gente chegava numa sala de ensaio vestidos de preto, o que é uma roupa, uma vestimenta comum entre atores, salas de ensaio também, uma caixa preta, um ambiente em que a gente se concentra, está presente totalmente e a gente se entrega, sendo conduzido por alguém, e é lindo a gente entregar essa condução. A gente é treinado desde criança a tomar para si as conduções da nossa vida, e aí chega o teatro e nos convida a deixarmos que alguém conduza para nós uma vivência, uma experiência. E essa condução, ela é de extrema importância para o ator. O ator que se deixa conduzir, ele será um excelente ator. Porque ser ator é ter a sensibilidade de receber o estímulo, seja ele interno ou externo, primeiro externamente, que depois a gente aprende a se autoconduzir, mas sempre há um estímulo, e esse estímulo ele reverbera no nosso corpo e a gente reage. O teatro não é a ação, é reação. E como é lindo, como aquilo me despertava as melhores experiências, as melhores sensações. Inicialmente estudava aos sábados, o dia inteirinho me entregando. Vocês vão ouvir aí os trovões do meio externo, mas
creio que não está atrapalhando. Tô olhando a chuva nesse momento. E como era lindo e despertava o desejo em querer viver aquilo para sempre. E aí foi o meu a minha primeira assinatura com o universo em relação a me comprometer a despertar por meio da minha arte, a ser canalizadora dessa criação externa, divina e que nosso corpo recebe. Eu estou falando do teatro, mas pode ser qualquer ferramenta artística. Nós somos passagem para a nossa arte, mesmo que a nossa arte seja uma arte corporal, como a dança, o teatro, mas ela passa por nós. A gente não é dono da nossa arte, a gente deixa que ela passe pelo nosso corpo e ela existe, ela é viva. E para ela acontecer, a gente precisa se comprometer a deixar que essa passagem aconteça. E esse foi a primeira assinatura, comprometer. E comprometer tem a ver com, independente do externo, por isso que eu tô falando da chuva, independente de estar chovendo lá fora, eu vou. Mesmo que eu vá me molhar, mesmo que eu não tenha um veículo específico para ir até o local, mesmo que tudo pareça e se mostre um desafio para mim, eu vou. Se comprometer é fazer apesar de. É fazer mesmo sem vontade. Isso é muito sério. A gente é treinado como profissionais criativos, como artistas, a vivenciar esse desejo que foi estimulado por um diretor, por um professor, e como é delicioso aquele momento, que vocês sabem, quem está me ouvindo, que já vivenciou aquele momento. E a gente busca incessantemente reviver aquele momento. Só que aquele momento ele é só uma faísca que a gente tem que curtir pra caramba quando ele acontece. Mas é só uma faísca do comprometimento. A gente deseja muito que essa faísca aconteça, mas nem sempre acontecerá. Quando a gente se compromete e a gente enche a nossa boca para dizermos que somos profissionais criativos, para dizermos que somos artistas, a gente se compromete. Independente da motivação. Porque motivação é aquilo que faz o comprometimento ser assinado pela primeira vez. A gente se motiva, a gente se enche, a gente enche o nosso carro de gasolina premium e vai, motivado. Mas essa gasolina queima, vai embora, se esvazia. E o comprometimento precisa existir, apesar de ter motivação ou não. Você precisa ir. E comprometimento, primeiro é com você, para depois ser com os outros. E depois que a sua arte acontecer, naturalmente for reconhecida como algo que passou por você e que impactou muitas pessoas, isso é reconhecimento, que conseguiu chegar e vibrou em muitos outros corpos. Aí o compromisso ele vai ser externo, porque o ser externo, o público externo vai pedir, exigir que você refaça, se reconecte e coloque esse comprometimento para elas, porque elas vão se sentir, elas vão te cobrar. E aí talvez esse
comprometimento externo seja a motivação para continuar fazendo. Eu assisti o filme do Elvis e além de ser um filme lindo e chocante e assustador para todos nós artistas, ali existia um compromisso dele com o seu público. Ele sabia o instrumento em que ele era, o tipo de arte que ele conseguia transmitir e fazer fluir no seu corpo. E as pessoas exigiam isso dele, e o quanto isso era cruel e ao mesmo tempo divino ver aquele comprometimento. Mas primeiro ele precisou se comprometer com ele mesmo. Isso mostra também no filme. Ele entendeu o instrumento em que ele era, se comprometeu em fazer, em dar espaço para fazer aquilo acontecer. E fazia apesar de. E o filme é lindo e é interessante para falar sobre gestão de arte, a gente pode falar sobre isso, a importância de você ser o gestor da sua própria arte, da sua própria criatividade. A gente pode usar isso num próximo episódio, mas o foco aqui hoje está sendo sobre comprometimento. Então, comprometer está acima da motivação. Chegou um momento no filme em que ele estava zero motivado. Tudo na vida dele estava absolutamente fora do eixo. Mas ele tinha um compromisso com o seu público. Depois que você cresce muito, que esse compromisso ele estabelece contato com pessoas e a sua arte chega, aí esse compromisso ele vai tomar uma forma até maior. Mas para eu conseguir chegar nessa forma, eu preciso primeiro me comprometer comigo mesmo. E ao nos comprometermos em dar espaço na nossa vida, dar tempo para se conectar com a nossa arte, tudo externamente vai mostrar para você desistir. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Pode ser no âmbito familiar, pode ser você com você mesmo, pode ser o meio em que você está, pode ser tudo. Tudo vai ser um motivo para que esse comprometimento vá para o ralo. Mas quando é um comprometimento real, sério, e você consegue fazer apesar de, as coisas vão tomando seu eixo, sua forma. São poucos que conseguem assumir esse compromisso, sair do desejo de ser artista, porque o desejo continua ali, até para aqueles que não conseguem seguir o seu comprometimento. Mas para aqueles que tomam um comprometimento como uma verdade, algo seríssimo, acontece. Quantas vezes você como artista teve que dizer não para algum convite externo porque o seu compromisso com aquilo que você assumiu é muito maior? Seja você cantor com a sua voz, seja você bailarino com o seu corpo, seja você ator com o seu corpo, com a sua voz e com tudo, seja você pintor, desenhista, seja você circense, seja você escritor, que teve aquele convite que é maravilhoso, mas você tem um compromisso. Quantas vezes? Quantas vezes o dinheiro quis fazer com que esse compromisso que a gente traça pra gente mesmo vá pro brejo? Quantas vezes? N vezes. Eu tive várias. Quando eu me encontro com a educação, com a arte-educação e com o ser pesquisadora de processo criativo, eu encontrei uma forma de não
de não me desviar socialmente falando, capitalistamente falando, é uma forma de eu conseguir sobreviver financeiramente, não dando peso só para a arte, mas entendendo que eu sou um ser múltiplo e que a arte está no meu dia a dia, como pesquisadora, como arte educadora, e que educação e arte estão dentro da mesma caixinha. Foi a forma de continuar com o meu compromisso. Digo a vocês que o projeto que você determina para a sua vida, o trajeto, as escolhas que você determina, tem a ver com o seu compromisso. Todas elas. E aí não adianta dizer que os seres externos desvirtuaram você, tiraram você do caminho em relação ao seu compromisso com a sua arte, com a sua criatividade. Se é compromisso, se você estabeleceu, se você fez uma promessa recíproca, tem que acontecer. Independente de qualquer coisa. E depois, quando esse compromisso ultrapassar essa linha tênue do compromisso solitário de você com você mesmo, aí sim você será cobrado pelo meio externo. E esse meio não deixará você sair do seu compromisso, porque ele é verdade. Ele realmente muda vidas. E quando a gente descobre que a gente está no caminho certo porque a nossa arte chega no outro, aquilo que a gente age na nossa vida chega no outro e muda vidas, aí nós seremos cobrados para nos mantermos firmes. Da mesma forma que seremos muito atentados a sair desse compromisso. Bom, se você quer falar comigo, falar sobre esse episódio especificamente, me chame lá no Instagram, @artcastoficial, ou no meu pessoal também, @mariliagóes, que a gente pode conversar mais sobre isso. Assista ao filme do Elvis, ele tá incrível, um filme que dá pra discutir várias coisas sobre ser artista. É um cara fantástico que... enfim, a gente pode falar de gestão de carreira, um próximo episódio, focando nesse filme e tantos outros, né? Que a gente, de alguma forma, pode fazer um paralelo. Sobre mentorias, aulas particulares de história da arte, enfim, quer falar comigo sobre projetos, encaminhamento de carreira, enfim. Eu vou abrir mais pra frente vagas para mentoria. Por enquanto não tenho horário, não tenho vagas, mas assim que tiver eu aviso aqui para vocês. Eu tô falando isso porque tem muita gente que me chama por inbox perguntando, então já falo aqui para todos. Arrasou? E estou aqui no meu compromisso com vocês de gravar aqui no podcast, apesar de tantas coisas que eu preciso fazer, estou aqui. Este podcast é um compromisso comigo, com vocês, e estou sendo canal para essas mensagens. Então espero que tenha chegado até você e que tenha feito pensar de alguma forma. Arrasou? Um beijo e até a próxima.